Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus estarmos aqui essa noite para participarmos deste momento tão bom, maravilhoso, que é poder estar na casa de Deus, cultuando o seu santo nome. Nós temos o dia inteiro para nós fazermos aquilo que é de praxe, fazermos no nosso dia a dia, e viemos à casa de Deus nesta noite tirar um tempo das nossas horas para nós cultuarmos o Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. E quando nós cultuamos a Deus, nós somos abençoados por Ele. E essa bênção, ela é uma bênção que desce do céu, é uma bênção maravilhosa, rica, e ela faz com que nós nos tornemos pessoas autênticas, pessoas felizes, alegres, gratas, porque Deus é bom para conosco. Este culto foi denominado de culto do milagre. E quando a gente fala de milagre, se a gente for contar os milagres da Bíblia, nós teríamos que fazer um culto, talvez de uma semana não desse para a gente contar todos os milagres da Bíblia. Porque se nós pegarmos somente os milagres, a partir do momento que Israel saiu do Egito até a conquista de Canaã, daria para a gente passar aqui um tempo grande falando desses milagres. Aí nós vamos para o Novo Testamento, vamos ver os milagres de Jesus que ele fez, que João, ao escrever o seu livro, o seu evangelho, lá no finalzinho, alguém disse que ele usou uma figura de linguagem, né? A figura de linguagem que exagera, né? Uma hipérbole. Quando ele diz que se tivesse sido registrado todos os milagres que Jesus realizou, os livros do mundo não poderiam conter, porque foram muitos, porque Deus é quem faz o milagre. E eu digo para você nessa noite que ninguém faz milagre, ninguém tem condições de fazer milagre, mas Deus faz milagre, porque o milagre é justamente aquilo que está fora do que é natural, e aquilo que está fora do que é natural, o ser humano não tem condições de fazer. Mas para poder trazer uma mensagem nessa noite bíblica aos irmãos, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus, e eu quero que você tenha a gentileza de abrir sua Bíblia. Quem trouxe, né? Porque tem gente que vai para o culto e não leva a Bíblia, eu não sei como é que consegue. E quem trouxe a Bíblia, abra. E quem não trouxe, da próxima vez, passa na livraria ali durante o dia e compra uma para você trazer, porque tem que ter Bíblia, senão não tem condição de vir para o culto sem a Bíblia. Amém ou não? Não vem ninguém dando glória a Deus. Olha aí. Vamos ler. Eu quero ler dois textos. Eu quero ler um no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, somente um versículo, que é o 26. E depois eu quero ler um texto no Antigo Testamento, onde eu quero me embasar para trazer essa palavra nessa noite. Mateus 19, 26, diz assim: Jesus
olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Agora você volta um pouquinho na sua Bíblia, volte lá no Antigo Testamento, no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis. Segundo Reis, é o 12º livro do Antigo Testamento, se não me falha a memória. Eu vou esperar todo mundo achar, que eu quero que vocês acompanhem. Todos acharam? Diga amém. E quem não achou, diga amém. Todos acharam. Capítulo 4, versículo 1. Diz o texto: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda mais vasilhas. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quem pode dizer amém? Pode sentar, quem ficou em pé, tome assento nessa noite. Eu quero dizer para os irmãos que eu não vim aqui essa noite para dizer para você que Deus vai te dar uma casa amanhã, um carro novo, ou algo do tipo. Eu não vim aqui para impressionar você com milagre, porque eu não faço milagre. Mas eu quero nessa noite trazer uma palavra para ti da Bíblia, porque todas as coisas que nós fazemos nesta vida como cristãos, nós temos que estar pautados, embasados nos princípios bíblicos. Quem crê na Bíblia aqui? Tem gente que não levantou a mão, mas eu acho que crê. Se você crê na Bíblia como a palavra de Deus, se você acha que ela é uma palavra inerrante, porque já tem muita gente por aí, inclusive crente, que já começa a duvidar das histórias da Bíblia, que pode ter sido algo figurado, pode ter sido somente uma história e não uma história. E as pessoas, tem muita gente já que começa a criar mecanismos, meios para que ele venha poder desacreditar da Bíblia. Mas se você acredita na Bíblia como a palavra de Deus que é inerrante, eu quero dizer para você nesta noite
que a Bíblia nos dá princípios, direção, entendimento, sabedoria, para que nós entendamos como nós podemos receber de Deus o milagre que nós precisamos. Primeiramente, o que é um milagre? O milagre é aquilo que está fora de tudo aquilo que é deste mundo, que é humano, que é natural. O milagre, ele é sobrenatural. Ele não é algo daqui, mas ele só pode ser feito por Deus. Tomás de Aquino, ele criou um conceito de milagre, e ele disse assim: é algo superior, ou seja, que transcende, é transcendental, diferente ou contrário à natureza. Não pode haver milagre, ou não existe, ou não será realizado um milagre que ele esteja dentro do bojo daquilo que é natural. O milagre, ele precisa ser natural. E outra coisa, Deus, ele só vai fazer milagre se houver a necessidade dele operar um milagre. Deus não vai fazer milagre se não houver necessidade de milagre. Somente se houver necessidade, porque tudo que Deus faz tem propósito. Essa semana eu vi uma mulher denominada apóstola, esqueci o nome da abençoada. Ela estava na internet, porque, irmão, tem gente na internet que faz vídeo para ganhar dinheiro, e tem muita gente que cai nesse engodo e nesse engano. E lá estava a mulher com a chave, e ela gritava, ela dizia: esta chave é a sua chave, você vai pegar, colocar assim, e rodar para a porta se abrir. E ela começava a dizer, e tem gente que acredita nessas coisas, tem crente que gosta disso, porque o crente só acha que milagre é se o anjo descer do céu, crente só acha que o milagre é se descer fogo, crente só acha que é milagre se Deus mandar algo sobrenatural, um anjo com a bandeja na mão e dizer: está aqui o teu milagre. Aí ele acredita, mas se não for dessa forma, ele não acredita que é milagre. Nem sempre o milagre, embora ele seja sobrenatural, ele vai vir por um anjo. O anjo apareceu. Uma vez eu estava conversando com um colega meu que ia fazer um concurso, ele disse assim: rapaz, se eu passar, o primeiro salário do meu concurso que eu for aprovado, eu vou dar na igreja. Eu falei: tu está estudando? Ele disse: não. Eu falei: tu não vai passar não. Porque, irmãos, Deus faz o milagre, mas aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Nem se você comprar a caneta ungida de R$1.000, consagrada lá no monte para concurso, você não vai passar se você não estudar. Você pode oferecer o salário todinho, não vai. É como alguém que diz assim: ah, mas como eu gostaria de lembrar aquele versículo bíblico, mas ele nunca leu o versículo. Aí ele quer que o Espírito Santo coloque na mente dele de qualquer maneira. Deus vos fará lembrar, mas se você tiver lido, se você já tiver estudado aquele versículo alguma vez na tua vida, no momento oportuno, Deus te fará lembrar. Mas tu nunca leu, como é que Deus vai fazer tu lembrar? Ele tem poder para colocar? Tem, mas ele não vai fazer aquilo que tu pode fazer. Isso é princípio. Então tem gente que ele acha que o milagre é dessa maneira. Não, irmão, tem princípios, tem coisa para nós fazermos. Quando a gente vai para esse texto aqui, da viúva, o milagre aconteceu porque ela fez algumas coisas aqui, que fez com que Deus operasse o milagre na vida dela. Porque o ser humano é um ser dotado de inteligência, capacidade, é um ser moral. Quando Deus criou você, quando Deus te fez no ventre, Ele te fez um ser dotado de capacidade, de inteligência, porque Ele te fez um ser moral. A constituição tríplice do ser humano, que é espírito, alma e corpo, ela foi feita para isso. A comunicação com o mundo espiritual é o espírito do homem, a comunicação com esta terra é a alma, através do corpo.
E Deus trabalha nessas entrelinhas. É necessário que você faça a tua parte, obedeça os princípios para que Deus possa fazer os milagres que Ele quer fazer na tua vida. O que é que você está precisando hoje? Você tem colocado diante de Deus alguma causa, alguma situação que você precisa que Deus te responda, que você precisa que Deus resolva? Você tem colocado? Siga os princípios que a Bíblia te dá e Deus fará o milagre na tua vida. Primeiro, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Fiz as anotações aqui e eu quero que você observe bem o que eu vou falar. Se você observar isso daqui e você colocar em prática, na hora que você estiver passando por essa, você vai lembrar disso daqui. E você fizer, Deus vai operar o milagre e você vai testemunhar. Deus está tão disposto a fazer milagres para nós hoje, quanto estava no passado. Mas, quando pedimos ajuda a Deus, devemos estar dispostos a entregar nossos próprios recursos. Tu está disposto a entregar para Deus alguma coisa? Tu está disposto a entregar para Deus alguma coisa que Deus requer de ti? Pastor, eu preciso de um milagre. Mas tu tem tirado tempo para Deus? Tu tem tido tempo para Deus ou tu está tentando negociar com Deus? Achando que Deus é um Deus de toma lá, dá cá. Se tu fizer isso, eu faço isso, Senhor. E as pessoas criaram a mania de fazer voto a Deus, muitas das vezes fazendo uma barganha com Deus. Você não tem que barganhar com Deus. Você tem que entregar a Deus aquilo que Ele te pede. Do teu tempo, pelo menos, tu tem tirado o tempo para Deus? Tu tem feito alguma coisa para Deus? Tu faz alguma coisa durante os dias que Deus te dá de vida, de saúde? Ou tu não tem tido tempo nenhum para Deus? E tu está clamando pelo milagre, mas tu não tem dado nada para Deus. Nada. Nem teu tempo sequer tu tem dado para Deus. E tu quer o milagre. Eu acho que vocês pensavam que eu ia vir aqui hoje, né? Trazer a chave da revelação. Vai sair todo mundo daqui hoje, aleluia, pisando no chão e sapateando, hein? Milagre. Eu estou te falando o que a Bíblia fala. Não adianta eu chegar aqui para você e te falar o que a Bíblia não diz. A gente tem que aprender a ser crente, a servir a Deus, a entender os propósitos de Deus para nós, a saber como Deus quer trabalhar na nossa vida. Senão você vai ficar, meu irmão, remando e vai nadar e não consegue chegar. O milagre que Deus quer realizar é determinado pela fé e obediência. Quando Eliseu chegou naquela mulher, aquela mulher estava passando por um problema muito sério. Aquela mulher, ela tinha perdido o marido, ela era uma viúva. Ela tinha perdido o marido dela, que era um profeta de Deus. Havia em Israel, nos tempos de Eliseu, as chamadas escolas dos profetas, que no decorrer do tempo se tornaram sinagogas. Mas antes eram escolas de profeta. O que era isso? Era lá, pastor, o que é isso? Alguém ensinava a profetizar? Não, não era isso. Era onde se reuniam homens de Deus para fazerem a leitura da Torá, do Pentateuco, e para buscarem comunhão com Deus. E tinha como liderança Elias e depois Eliseu. Era chamada Escola dos Profetas. E o marido dessa mulher era crente. Era crente. Ele era um profeta de Deus, dos filhos dos profetas. E ele morreu. A Bíblia não diz de que ele morreu, mas ele morreu. Aí a primeira coisa que eu aprendo aqui é que crente tem problema, viu? Crente também tem problema.
Tá? Porque tem gente que pensa que crente tem problema também. Crente não está isento de passar por problema, de passar por dificuldade. Agora a diferença é que o crente passa com Deus e o ímpio não. Às vezes o ímpio nem passa. Aí aquela mulher estava com um problema sério, o marido dela morreu e deixou uma dívida. E no contrato que foi assinado estava escrito lá: se tu não pagar, eu levo teus filhos como escravo. Ele tinha assinado, mas ele morreu. E a mulher não tinha com que pagar. E aquela mulher estava com medo de perder os 2 filhos. E ela estava atribulada. Quem é mãe aqui? Levanta a mão quem é mãe. As mães sabem o que é isso, né? Mãe sabe o que é isso, né? Eu estou falando mãe porque aqui está falando a história de uma mulher. Mas o pai também se preocupa com os filhos. Mas as mães, principalmente, que é aquela que geralmente está mais ali no dia a dia fazendo as coisas com os filhos. E aquela mulher ia perder os 2, ele ia levar eles como escravos. E ela estava atribulada, aquela mulher. Vocês imaginaram o desespero daquela mulher? O marido tinha morrido, ela já estava sofrendo. Aí agora ela ia perder os 2 filhos porque ela não tinha como pagar aquela dívida. Ela precisava de quê? Precisava de quê? De um milagre. E quem pode fazer milagre? Deus. Olha como diz o texto: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos ou escravos. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me, o que é que tu tens em casa? Olha só, às vezes, Deus tem te abençoado, você tem sido abençoado por Deus, mas às vezes você está passando por algum momento assim de dificuldade, mas tu tem alguma coisa que Deus te deu, mas tu está achando que não tem nada, igual aquela mulher. Aquela mulher, ela não estava conseguindo enxergar, o problema ofuscou a visão espiritual daquela mulher. Ela enxergou o problema maior do que a fé dela. E ela não via saída, ela correu ao homem de Deus. E ele falou para ela: o que é que eu tenho que fazer? Aí Deus direciona ele, pergunta para ela o que é que ela tem. Porque ela tinha. Tem gente que tem, mas acha que não tem. Tem gente que tem e pensa que não tem nada, mas está lá, Deus te deu, tu tem. E tem gente que pensa que não tem. Aí ela disse assim: a tua serva não tem nada, senão uma botija uma farinha com azeite. Aliás, uma botija de azeite, perdão, a farinha da história de Elias. É porque Elias fez 2 milagres, e Eliseu faz 2 milagres semelhantes. Elias, ele saiu da caverna e vai para a cidade de Sarepta. Ele encontra uma mulher, no capítulo 17 de 1 Reis. Deus diz: vai até a cidade de Sarepta, que lá eu tenho levantado a mulher para te sustentar. Era uma viúva, e ela só tinha um pouquinho de farinha com azeite para fazer um pão e morrer, comer e morrer. E Deus mandou ele ir até aquela casa. E depois o filho daquela mulher morre. Elias vai lá, ora, e Deus ressuscitou. E com Eliseu a mesma coisa. Eliseu faz o milagre aqui nesta mulher, da filha dos profetas. E mais na frente o filho dela morre, e ele também ora, e o filho dela ressuscita. São 2 milagres, são bem semelhantes às 2 histórias. E aí ele diz aqui: o que é que tu tens? Ela diz: eu não tenho, tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que Deus dá pode não ser o que você queria, mas é o que você
precisa. É porque às vezes a gente quer do nosso jeito, né? Quer do nosso jeito. Ah, meu Deus, Senhor, faz a tua vontade, meu Deus. Aí de repente fala assim, mas faz a minha também. Faz a tua vontade, meu Deus, mas faz a minha também, Senhor. Às vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade. É tão difícil pedir para Deus fazer a vontade dele. Porque às vezes você quer do teu jeito, você quer que Deus faça do jeito que você quer. E aí você fica até com medo de orar e dizer para Deus fazer a vontade dele, porque você não quer talvez perder aquilo que não é da vontade de Deus. E aí você não quer orar para Deus fazer a vontade dele. Você quer orar, mas você não tem coragem de dizer, faz a tua vontade, Senhor. Irmãos, a vontade de Deus, ela pode ser doída às vezes. Ela pode trazer dor às vezes. Ela pode trazer sofrimento às vezes. Mas em pouco tempo tu vai entender que a vontade de Deus foi a melhor coisa que você precisava para a tua vida. Porque quem conhece o teu futuro e os dias mais lá na frente não é você. Quem conhece é o Senhor. Então, anote aí, ó. O que Deus dá pode não ser o que você queria, mas é o que você precisa. Aprenda isso. Amém ou não? Aí a mulher disse assim: Jesus já passou o horário? Eu vou já encerrar, irmão. Já deu 9 horas. Eu vou já encerrar. Rapidinho aqui. Prometo que 5 minutos no máximo eu acho que eu termino aqui. Eu comecei agora. Glória a Deus. Vamos para o texto. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio. Aquela mulher obedeceu e fez justamente conforme o homem de Deus disse para ela fazer. Ela poderia ter dito assim: não, eu tenho algumas panelas aqui. Mas ele não disse isso, ele disse para ela ir e pedir emprestado o tanto que ela pudesse. E ela fez exatamente isso. A primeira coisa. A segunda coisa, ele disse: tu entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, porque o milagre vai acontecer lá dentro da tua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que as pessoas não precisam saber, é com você e Deus. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 6 em diante, Jesus vai dizer assim: quando tu orares, tu entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Olha o que ele mandou essa mulher fazer. Olha, mulher, pega lá as vasilhas emprestadas. Depois que você pegar tudinho as vasilhas, você entra na tua casa com os teus filhos, fecha a porta, porque vai descer azeite. Aleluia! O azeite de Deus vai jorrar. Enquanto tiver vasilha lá, pode colocar. Vai ser uma torneira do céu que vai descer ali. Irmãos, a medida de Deus é recalcada, sacudida. A mulher fez do jeito que ele mandou. Ela pegou as vasilhas emprestadas, pegou seus filhos e entrou. Terceira coisa: Deus nunca fará por nós aquilo que Ele nos capacitou a fazer. Olha isso. Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Deus se compromete com o milagre, com a resposta à nossa oração. Mas o que nos cabe fazer, nós temos que fazer. Não adianta, Deus não vai fazer aquilo que tu tem condições de fazer, não.
Não vai. Ele mandou, ela teve que fazer alguma coisa. Isso é princípio bíblico. Vai lá, mulher, pede as vasilhas emprestadas. Vamos trabalhar agora, né? Vamos trabalhar. Porque ele poderia muito bem dizer para ela: mulher, senta na varanda, naquela cadeira de balanço, faz um suco de manga, entendeu? E aí fica esperando que o anjo vai vir, trazer as vasilhas para ti, e ele vai trazer outros anjinhos com ele, que é para encher para você. Eita, manto, a mulher ia até rodar. Mas não foi assim que ele disse. É porque, gente, as pessoas gostam de coisas fáceis. As pessoas não querem pagar um preço. As pessoas não querem fazer o que é para ser feito. Elas querem coisa. Tudo que é fácil é bom. Eu não vou ter esforço nenhum. Eu vou só esperar o milagre de Deus acontecer aqui deitado na cadeira de balanço. Não vai não, viu? Não vai não. Você tem que fazer a tua parte. Ah, meu Deus, eu quero um emprego. Abre uma porta para mim, Senhor. Todo culto de oração. Oh Deus, eu estou desempregado, Senhor. Acorda todo dia meio-dia. O marmanjão. Meio-dia, ele quer um emprego, mas Deus não abre a porta para mim. Mas ele acorda meio-dia. Mãe, bote o meu. Deus não vai abrir a porta do emprego não, meu irmão. Não vai. Tem um parente meu que eu não vou dizer o nome dele, mas eu vou contar a história do santo aqui. Ele tem 17 anos. Eu chego na casa da mãe dele. Cadê o fulano? 1h da tarde. Ainda está dormindo. Você está entendendo, meu irmão? Mas quer passar no Enem. quer arrumar um emprego. Quando acorda está tudo pronto, porque a mãe já fez a comida, o bichinho vai lá na mesa, termina de comer e entra para dentro do quarto de novo. Já está cansado. Sangue de Jesus tem poder na vida desse abençoado, para repreender essa ociosidade que não é de Deus. Aquele bicho da unhona chamado preguiça, né? Deus não vai fazer o milagre, mas se você estiver aqui na oração, se você vir para a oração e dizer: Deus, abre uma porta para mim, Senhor. Deus, eu estou desempregado, Senhor. Quando for no outro dia cedo, você levanta, faz a sua higiene pessoal, vai lá ter o de jejum e você vai atrás. Deus vai operar o milagre. Ele vai usar alguém. Ele vai abrir uma porta para ti. Imediatamente Deus vai operar o milagre para você. Mas tu tem que fazer alguma coisa, santo de Deus. Tu tem que te esforçar. Quando Deus foi fazer o milagre com Josué, para eles conquistarem a terra, Deus disse: Josué, tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que tu andares. Te esforça, meu irmão. Te esforça, minha irmã. Te esforça, santo de Deus, porque o milagre de Deus vai vir sobre a tua vida se tu fizer a tua parte e te esforçar. Deus vai operar o milagre em nome de Jesus. Pastor José, eu vou encerrar. Fique em pé. O horário já passou. Se eu deixasse eu falar aqui, eu ia falar até, mas o horário já passou. A gente tem que ter horário. Todas as coisas têm que ser com ordem e decência. Tem horário para começar, tem horário para terminar. Quem acredita em milagre aqui nessa noite, levanta a mão. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Obedecer aos princípios que Deus estabeleceu para que você receba o milagre. Vai, pede emprestadas, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Você precisa crer
que receberá o milagre e que Deus é poderoso para fazer. E por fim, esperar o tempo que for necessário. Nunca desista. Eu não consegui dessa vez, mas no ano que vem eu vou tentar de novo. Eu não consegui esse mês, mas no mês que vem eu vou tentar de novo. Eu não consegui hoje, mas amanhã eu vou tentar de novo. Mas se você for tentar, peça a direção de Deus para ver se aquilo é a vontade de Deus. Peça a direção de Deus para ver se aquilo é a vontade de Deus. E se não aconteceu hoje, pode acontecer amanhã. Se não aconteceu amanhã, pode acontecer depois. Não foi esse mês, pode ser no mês que vem. Mas não desista. Pastor, eu estou orando pelo meu filho, pastor. Eu estou orando pelo meu filho, pastor. E eu já tenho orado tanto. Continue orando. Continue orando. Continue orando. A minha mãe orou pelo meu pai mais de 50 anos. Meu pai, com 83 anos agora, se converteu. Mas ele se converteu mesmo. Está crente, só esperando Jesus chamar. Vai encontrar com a velhinha lá na eternidade. Eu vou dizer para você, não desista. Não pare, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Você está sob o tempo do Cronos, da cronologia. Mas o que faz milagre está no tempo Kairos, é no momento que Ele faz o milagre. Então não desista, persevere. Só para encerrar, que eu já falei que ia encerrar 5 vezes, é a última agora. Só para encerrar, olha só. Quando Jesus disse perseverar em oração, Ele está dizendo para perseverar mesmo. Mesmo que você não tenha tempo de entrar no teu aposento toda hora e dobrar o joelho, mas você pode orar na rua quando você estiver andando, você pode orar dentro de casa fazendo alguma coisa, no teu trabalho. Isso é perseverar em oração. Eu me lembro que quando o Lucas, meu filho, o meu primogênito, quando ele era bebezinho ainda, que eu sempre fui aquele pai que eu acordava de madrugada para cuidar das crianças, quando eu estava bem pequeno, sempre fiz isso. E aí, eu cuidava deles, e às vezes criança quando é bebezinho, 4 meses, sempre dá aqueles problemas, às vezes dá uma gripe, e a criança chora e fica sufocada, você não sabe onde é que está doendo, aí eu pegava e orava. Dava uma febre, 00:30, 1h da manhã, eu botava a mão, aí eu ia orar. Aí eu orava, Jesus repreende. Aí ficava por lá, botava lá, e daqui a pouco não passava, eu ia lá de novo, está com febre ainda, eu orava de novo. Eu sei que quando eu orava umas 4 vezes, a febre já tinha passado. Isso aconteceu muitas vezes. Tem que perseverar. Se você não consegue, tem gente que desiste na primeira oração que não deu o resultado que ele acha que não deu. Não desista, continue. Ore de novo. Ore mais uma vez. Ore mais uma vez. Vai fazer que nem aquela viúva do juiz ímpio. Ele disse assim: eu não temo a Deus, não uso, mas como essa mulher me importuna, eu vou resolver a causa dela. Aí Jesus disse: não fará assim justiça o Senhor por vós? Então persevere na oração. Não desista, porque o milagre de Deus vai vir sobre a tua vida. Quem quer orar nessa noite? Quem precisa de um milagre? Você vai orar e você vai dizer para Deus o que você precisa agora. Você vai dizer para Deus o que você está precisando. Se é uma causa que você já vem trazendo, coloque hoje de novo. Porque você, a qualquer momento, Deus pode estar entregando o teu milagre que você tanto pede. Aqui está a tua igreja, Senhor da glória, eleita, comprada com teu precioso sangue derramado na cruz. Eu quero te apresentar cada filho teu nesta noite. Opera um milagre, aquilo que eles estão te pedindo, aquilo que é necessário, aquilo que eles tanto necessitam, meu Deus. Eles vieram a este culto hoje pela tua palavra que nós pregamos. Nós falamos a tua palavra, como ela é, como ela faz, como ela orienta, como ela nos diz para fazer. E nós estamos nesta noite esperando o teu milagre. Ó Senhor, opera em nome de Jesus na vida de cada um. Tem pessoas neste momento entregando a ti algo, Senhor. Tem pessoas neste momento te apresentando algo, meu Deus. Talvez que já tenha te falado tanto tempo, ou talvez que esteja te falando a primeira vez, mas está falando, e o Senhor sabe cada um individualmente o que é que estão precisando. E eu oro nesta noite e te peço: opera o milagre,
para a glória do teu nome. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe. Levarei